Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez reunidas no nome do Senhor Jesus para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, começando um livro novo, que é o livro de Filemão, que mais parece um bilhete extenso do que necessariamente uma carta. A gente vai ver que é um livro bem curto, extremamente pessoal. Paulo ele está se dirigindo especificamente a uma pessoa, né? Ele, em princípio, não teria a intenção de doutrinar uma igreja, ainda que o conteúdo dessa carta vai valer a pena para todos, mas o objetivo é realmente muito pessoal. Ele está lidando com uma pessoa e ele espera ser atendido por essa pessoa. Um livro extremamente profundo, ainda que curto. É a menor carta que Paulo escreveu. Não é o menor livro da Bíblia, mas sim o menor que Paulo escreveu, mas com um conteúdo extremamente profundo, instigante, algo que, inclusive, abala as estruturas da sociedade vigente naquela época. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, à proporção que a gente for lendo esse livro de Filemão, tá bom? Antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo, como sempre fazemos, para estar junto conosco, nos dando a devida direção, abrindo o nosso entendimento, né, para que nós possamos nutrir a nossa alma, para que possamos ser edificadas. Não vamos desprezar nenhuma oportunidade de edificação, certo? Vamos aproveitar tudo que o Espírito Santo tem preparado para nós, porque o tempo é curto e a gente não sabe até quando teremos esse nível de liberdade. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui mais uma vez reunidas em Teu santo nome. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. E te pedimos, rogamos ao Senhor, te imploramos, não nos deixa, meu Pai, vazias. Não nos deixe, meu Deus, sem o Teu entendimento. Não nos deixa perder a visão da fé. Não nos deixa perder o nosso foco, o nosso alvo. Não nos deixa, meu Pai, nos preocuparmos mais com as coisas desse mundo do que com as coisas do Senhor. Não permita que estejamos mais envolvidas com as coisas do mundo do que com o Senhor, ainda que essas coisas do mundo sejam aquilo que mais amamos. De repente, a nossa própria família, um ente querido, que essas coisas, que essas pessoas, que os nossos hábitos, que os nossos hobbies não venham roubar o tempo que lhe pertence, o espaço na nossa vida que lhe pertence. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar esse discernimento, essa direção. Não nos deixa perdidas em nossas próprias convicções. Pai, a gente está aqui justamente para nos vermos livres das nossas próprias convicções. A convicção que nós queremos ter é a convicção da fé. Nós queremos estar cheias, imbuídas do espírito da fé, a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos que o Senhor continue nos guiando, precisamos que o Senhor continue falando conosco, nos orientando. Não nos deixa desviar 1 milímetro do caminho santo. Se há alguma coisa ainda dentro de nós que o Senhor percebe, que o Senhor entende, que não estamos percebendo, mas que é necessário que seja mudado, por favor, fala com a gente da forma mais clara possível. Não nos deixe permanecer nesse mundo enganadas, nem por 1 milímetro, nem por 1 segundo, por nada. Por favor, nos ajuda. Que o Senhor use essa palavra de Filemão para falar com os nossos corações, com a nossa alma. Use essa palavra para nossa edificação. Use essa palavra, meu Pai, para nossa exortação. Nos disciplina. Faça aquilo que é necessário, mas não deixe essa noite passar em branco. Algo tem que acontecer dentro da gente. Nós estamos aqui buscando essa transformação dia após dia. O que nós temos buscado é transformação, transformação da nossa mente.
da nossa alma, do nosso comportamento. Estamos buscando santificação. Todos os dias nós acordamos, meu Pai, entregamos os nossos dias ao Senhor, justamente porque dependemos que o Senhor faça, que o Senhor nos guie, seja a nossa bússola, mas não deixe a gente ficar no mesmo lugar, nem olhar para trás. A gente não quer nem retroceder, nem empacar. O que a gente quer é seguir em frente, seguir adiante. Estamos aqui, meu Pai, querendo entrar no reino dos céus. Nós queremos entrar no céu. Nós queremos estar diante da tua presença. Nós queremos dedicar nossa adoração, olhando, meu Pai, para ti. Nós queremos, meu Pai, te dar um abraço. Nós queremos, meu Pai, falar contigo boca a boca. O que nós queremos, meu Pai, é muito mais do que qualquer coisa nesse planeta, nessa existência. Então, que o Senhor venha nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, que é estar para todo sempre ao teu lado. Te entregamos essa meditação em tuas santas mãos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então vamos lá. Como estávamos falando, Filemão é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e ela é especificamente destinada a um homem. E juntamente com essa carta veio um pedido. Provavelmente Paulo escreve essa carta quando ele está preso. Lembra que há um momento em que ele está preso em Roma, mas que ao mesmo tempo ele tem total liberdade para continuar pregando? Ele ficou praticamente 2 anos e meio em uma casa onde ele mesmo alugava, uma prisão domiciliar, onde ele tinha liberdade de receber visitas. Ele poderia até não sair para ir para muito longe, porque ele era guardado a todo tempo por um soldado romano. Mas ele tinha liberdade para continuar efetuando a vontade de Deus, continuar pregando o evangelho. E nesse momento, ele encontra uma necessidade de escrever uma carta, não apenas para Filemão, mas especialmente para a igreja de Colossenses. E quando ele escreve essa carta, ele vai enviar essa epístola aos Colossenses, ele aproveita a oportunidade e envia uma carta específica para um homem chamado Filemão, que sim, era de Colosso. E lá existia uma situação de uma cidade que estava em decadência. Colosso já havia sido uma cidade muito rica, muito próspera, pelo menos 5 séculos antes de Cristo. Mas na época de Cristo, logo depois da crucificação e ressurreição de Cristo, no período em que Paulo está escrevendo suas cartas, no período em que ele está preso, ele encontra Colosso como uma cidade praticamente arruinada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês algumas imagens. Rapidinho, rapidinho. Peraí, existir. Aqui. Ok, só para a gente situar um pouquinho aí a respeito da região de que estamos falando, a região de Colosso, a gente vai ter aqui que, na antiguidade, essa cidade de Colosso fazia parte do Império Grego. A gente vai ver aqui nesse mapa uma linha aqui, ó, laranja, tá? Determinando o que era, na época, o Império Grego. E parte desse império continha essa região aqui, ó, da Ásia Menor, que atualmente, inclusive, é conhecida como a Turquia, nessa época, chamada de Ásia Menor.
Essa daqui, pessoal, é uma das regiões, ou em especial, a região onde Paulo mais andou. Lembra que ele fez suas viagens missionárias? Foi justamente aqui, em redor dessa região, tá certo? Ásia Menor, a Macedônia, a Trácia. Então, ele chega aqui até Atenas, né? As sete igrejas da Ásia, lembra? As igrejas que são citadas no livro de Apocalipse? Então, elas ficavam exatamente aqui, ó, nessa região, que era também onde ficava Colosso. E Colosso, quando ela vai desenvolvendo, né? Lá, 5 séculos antes do Senhor Jesus, ela tem realmente uma indústria têxtil muito grande, muito forte, e torna aquela região realmente muito rica. Então, vamos imaginar que é uma situação de um povo que foi próspero e que agora está minguando, está totalmente destruído, mas perdeu demais a sua relevância. Para a gente ter uma ideia, no contexto geral, olhando para o mapa mundi, a Turquia é uma região bem ampla. Você veja que Paulo ele teve um trabalho muito grande nessa região. Claro, ele não chegou para o interior de toda essa região, mas até onde ele esteve, né, ao redor ali do mar Mediterrâneo, a palavra dele foi suficiente para invadir aqui esse local, invadir essa região e tomar realmente um alcance muito grande entre as pessoas, os habitantes da Ásia Menor, pelo menos naquela região. E aqui a gente vai ter, né, uma, uma definição maior das cidades, e a gente vai perceber Jerusalém aqui, ó, região da Judéia, Jerusalém e Damasco, onde Paulo teve aqui a sua experiência, a primeira experiência que ele teve com o Espírito Santo, onde ele foi selado com o Espírito Santo. E daí para cima, ele vai fazendo seus percursos, ele vai fazendo as suas viagens e ele vai chegar a essa região aqui, próxima a Laodiceia, justamente a região onde fica perto de Colosso, certo? Um dos motivos, inclusive, porque Colosso perde a sua exuberância, a sua influência, o seu poderio econômico, foi o crescimento de Laodiceia. Laodiceia vai crescendo e vai assumindo aquele espaço que pertencia anteriormente a Colosso. Acontece, inclusive, uma série de terremotos, e um terremoto muito grande que abala Laodiceia, destrói muita coisa por lá. Mas quando chega em Colosso, que era uma cidade pequena em relação a Laodiceia, praticamente destrói aquela cidade. É interessante a gente observar que entre as sete maravilhas do mundo antigo, nós vamos ter duas que se concentravam justamente na Turquia. Perceba como realmente era um local de grandiosidade, de beleza, de riqueza e, ao mesmo tempo, de idolatria. Quando Paulo chega, ele tem um êxito muito grande na pregação do evangelho. Aquelas pessoas, na verdade, estão tão vazias, tão sedentas de Deus, que ele realmente faz um estrago no inferno em termos de espiritualidade, porque ele alcança muitas almas, ele funda muitas igrejas nessa região. Isso é bem legal, porque Paulo ele tinha esse desejo de ganhar almas, ele praticamente entregou sua vida, o resto de vida que ele teve depois que ele encontrou Jesus, justamente para o ganho de almas. E aqui é um exemplo, né, do que nós temos lá, o ambiente que nós temos lá na Turquia, ou na Ásia Menor, naquele tempo, certo? Um lugar assim, bonito, né? Mas cheio de pedras, bem rochoso. E aqui a gente vai ter, de uma forma mais específica, a gente observa aqui, ó, Colosso, dá para vocês verem, bem pequenininho aqui, ó, Laodiceia de um lado e Herápolis de outro. E Herápolis também era uma cidade que estava crescendo muito.
E diante dessas cidades, Colosso perdeu sua importância, de modo que provavelmente Colosso foi a cidade mais pobre, menos relevante no seu tempo, em que Paulo se dedicou a pregar. E, em verdade, parece que não foi Paulo quem conseguiu alcançar essa cidade, mas um homem chamado Epáfras, que provavelmente se converteu em uma das pregações de Paulo em Éfeso. Éfeso está aqui, ó, cerca de 160 quilômetros de Colosso. E a pregação que Paulo faz aqui, a igreja que ele funda aqui, Paulo, se eu não me engano, ele passou cerca de 2 anos e meio em Éfeso. Então, o trabalho que ele fez realmente foi muito importante, foi grandioso. E a cidade, ou melhor, a igreja aí fundada, era uma igreja forte. Muita gente acabava se dissipando para outros lugares para pregar o evangelho. E temos que Epáfras, ele vai cumprir justamente essa missão, certo? Aqui é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que ficava lá na Turquia, justamente aqui ah, esse é se eu não me engano, aqui é o templo de Artemis. Artemis. E aqui é um mausoléu de um governante da época, mas vocês veem que é algo grandioso, realmente belo, bonito, né? Apontando para essa idolatria, esse culto a deuses e o culto a homens. Essa foi a região em que Paulo encontrou um terreno muito fértil para que ele pudesse pregar o evangelho. Atualmente, o que a gente tem de Colosso, não existe mais essa cidade, Colosso, né? Mas o que tem lá é uma região onde só há escombros. Uma região, inclusive, que não tem muitas escavações. Como é que a gente fala? As escavações que procuram arqueológicas. Não tem muitas escavações arqueológicas. É um lugar hoje abandonado, esquecido, entendeu? Sofreu demais problemas de terremotos. Realmente a cidade foi destruída e de lá para cá ela não foi mais reconstruída. O que tem aí fica lá só para como sítio arqueológico, pouquíssimo explorado, quase nada foi explorado por lá. Então, daí esse breve entendimento do que seria nessa época Colosso, tá certo? Então, o que a gente vai observar a partir de agora é justamente como Paulo se refere ou busca alcançar Filemon nessa cidade. Certinho? Então vamos lá, partindo para a epístola, verso 1. A epístola é tão pequena que ela não foi dividida em capítulos, tá? É uma epístola apenas de 25 versos. Então vamos lá, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Então aqui a gente percebe como é extremamente próxima, íntima, essa dedicatória. Normalmente, as outras cartas são escritas, né? A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, aos Tessalonicenses, né? Ele fazia as cartas aos romanos, né? Ele fazia uma dedicação à igreja. Aqui ele está sendo muito específico, né? E não tem a consistência de uma carta pastoral, como, por exemplo, Timóteo, Tito. Não, é realmente uma carta pessoal. Ele não está doutrinando Filemon ou aquele povo que estava junto com Filemon. Não, é uma carta que tem um objetivo realmente muito pessoal. A gente já percebe logo na sua dedicatória. Então, Paulo, ele afirma que é ele quem está escrevendo juntamente com Timóteo, porque nesse momento ele está preso e Timóteo está lá junto com ele, não só Timóteo. Nós vamos ver ao final desse livro
desses versos, que ele está já com mais algumas outras pessoas e todos estão lá. Como Paulo podia receber visitas sem nenhuma preocupação, sem nenhum impedimento, então o pessoal ia lá, recebia de Paulo e ia entregar para as igrejas. Recebia de Paulo e ia entregar para as igrejas. Tanto as epístolas que Paulo escreveu algumas epístolas, algumas cartas nessa prisão domiciliar, como também ensinando essas pessoas e eles indo e pregando o evangelho, certo? Então, de quando em quando, seus colaboradores, seus cooperadores, eles estavam lá junto com Paulo, e nesse momento, Timóteo está lá junto com ele. Ao amado Filemão, também nosso cooperador ou colaborador. Nós entendemos que Filemão, ele realmente fazia parte da igreja. Quando Paulo fala que o cabra é um cooperador, um colaborador, ele está dizendo que é um servo de Cristo. Ele está fazendo parte da obra de Deus. Então, Filemão era uma dessas pessoas. A carta, ela não vai dizer em nenhum outro lugar da Bíblia, vai dar referência, poxa, será que ele era um pastor? Será que era um diácono? Não, não fala. Mas o que importa é que ele era um cooperador, era um servo de Deus. Ele era um servo de Deus. Nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. O que os estudiosos acreditam é que Áfia, nome bonito, né? E Arquipo é justamente esposa e filho de Filemão. Toda a família estava envolvida com a obra de Deus. A gente vai ver em alguns momentos, ou melhor, em um único momento, a gente vai ver Paulo, ele se referindo a Arquipo como alguém extremamente importante, eleito por Deus para o cumprimento da sua vontade. Aí eu vou pedir para que vocês abram também a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses aí é logo antes de 1 Tessalonicenses, um pouquinho antes, tá, pessoal? De Filemão. Então, vejam aí, capítulo 4, no verso 17. Colossenses 4, 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Além desse momento, o outro momento que Arquipo vai ser citado é justamente aqui na carta de Filemão. Deixa aí Colossenses aberto, se você tiver com duas Bíblias, ou então deixa marcado, que a gente vai voltar algumas vezes ainda aí a Colossenses, tá certo? Então, aqui nós vamos perceber que a família de Filemão, ela está completamente envolvida com a obra de Deus. E Filemão é tal que ele possui espaço, ambiente, para que dentro da sua casa a igreja pudesse congregar. Outra coisa assim, bem interessante. Ele era um homem tão dado às coisas de Deus que ele cedeu a própria casa para que a igreja estivesse congregando lá. Eu não sei, não tenho certeza, não saberia dizer se esse era o único lugar de congregação dentro de Colosso. Não saberei dizer. Mas certo é que, pelo menos, a casa de Filemão era também considerada uma igreja. Existiam pessoas que se reuniam lá. Quando ele fala igreja, ele não está falando de templo. Ele está falando de um local onde as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para serem disciplinadas, exortadas, admoestadas e também adorarem ao Senhor. Todos reunidos, né? Como uma congregação. Tem uma pessoa que eu conheci há poucos meses atrás, um homem que ele é muito, muito, muito bacana, muito de Deus ele. Dá para perceber que ele ama a Deus, ele tem uma dedicação. Ele só tem um problema, ele não quer congregar. E ao longo
de toda a Bíblia, o que a gente percebe é Deus sempre querendo manter os irmãos em Cristo reunidos, tudo junto e misturado. Por mais que fosse complicado naquele tempo uma igreja se manter viva e congregando, porque havia perseguição, você percebe que há um estímulo para que isso continue acontecendo. Paulo jamais ele deu uma orientação, e nem Jesus. Olha, fica cada um no seu cada qual, porque vocês são uma igreja, e que vocês sigam o caminho de vocês crendo em Deus. Não há isso. O crescimento do cristão, o crescimento da igreja é numa congregação. Somos reunidos. Tem que haver essa comunhão entre nós, irmãos em Cristo. Tem de haver esse momento para que a gente, inclusive, aprenda a lidar uns com os outros, a desenvolver o amor puro e genuíno, segundo o amor de Cristo. Não tem como a gente desenvolver esse nível de amor, esse nível de comprometimento com o outro, com o próximo, sem que haja comunhão, sem que haja congregação. Ainda que fosse complicado, difícil, complexo, nós temos que congregar. Eles eram estimulados, incitados a se manterem congregando. Que fique registrado. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Tem uma versão, eu não achei aqui nas minhas Bíblias, mas existe uma versão que fala companheiro de armas. Não sei se nas versões aí de vocês pode ter esse termo, companheiro de armas. E, por favor, não devemos entender que são armas literais. Estamos falando de armas espirituais para uma guerra, uma batalha espiritual. Paulo, ele sempre vai ter esses termos, essas terminologias bélicas, sempre falando de guerra, de batalha, de armadura, de armas. Então, quando ele fala aos Efésios da armadura de Deus, aqui ele também fala, a depender da versão, sobre as armas de luta. Nossas armas de luta, obviamente, não são literais. Não é espada, não é punhal, né? Não é uma arma de fogo, não é estilingue, badog, não tem armas. Nossa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma. Nossa arma é o que sai da nossa boca, é a nossa língua, nossa capacidade de anunciar o reino de Deus. A nossa arma é o nosso proceder, nosso comportamento, para que possamos evidenciar novo nascimento. Essas são as nossas armas. Então, quando Paulo ele fala que Arquipo é um companheiro de lutas ou companheiro de armas, ele fala claramente que Arquipo também está na batalha, na pregação do evangelho. Ele não está paralisado, ele não está confortavelmente sentado no banco da igreja, ele é um cara ativo, certo? Assim como provavelmente Filemão era e a sua esposa também. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É um desejo, né? Uma oração, um desejo que ele sempre costuma fazer aos destinatários da carta. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. De ti quem? Filemão. A carta foi dirigida a Filemão. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, que não são os santos da Igreja Católica, não são os santos venerados através de imagens. Esses são os santos que estão
se convertendo a Cristo e mantendo, a partir de então, a busca pelo novo nascimento, pela santificação, pelo cumprimento do evangelho, pela divulgação do evangelho. Esses são os santos, as pessoas que estão envolvidas com as coisas de Deus, aceitaram Jesus, se arrependeram de seus pecados, mudaram seu proceder. Santos. Estão cumprindo o ID. Santos. E Filemão tinha um cuidado, um amor para com essas pessoas, não só para com Cristo. Ele não tinha só essa dedicação, e quando a gente fala do amor a Cristo, não é só um sentimento de gratidão, é mais que isso. Juntamente com o sentimento de gratidão, o que nós temos é o desejo de agradar a Cristo. Deus, muito obrigada pela minha salvação, mas o que eu posso fazer para te retribuir de alguma forma? O que eu posso fazer para dizer ao Senhor quão grata sou por todo o bem que o Senhor me fez? Então, quando ele fala desse amor, dessa fé, ele está falando de atitudes que são tomadas para adorar esse Deus, adorar o Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, cuidar dos santos. Manifestar esse amor ao próximo, como Cristo amou a ele, que é uma ordenança do próprio Jesus, amar o próximo, como Cristo nos amou. Então, ele deixa isso aqui bem claro que Filemão está comprometido integralmente com a igreja de Cristo, com a obra do Senhor, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo fica feliz e ele fala, é como se Paulo meio que tivesse massageando o ego de Filemão. Paulo ele está preparando um caminho dentro do coração de Filemão, dentro da alma de Filemão. Ele está preparando o caminho. Paulo ele vai dizer logo mais que ele poderia fazer isso por autoridade, mas ele prefere fazer isso por amor, estimulando a reflexão de Filemão, como ele é amoroso para com Deus e para com os santos. Ele vai incitar que esse amor continue sendo manifesto. Esse cuidado, esse zelo continue sendo manifesto. Pega a visão. Então, pois tive, irmão, grande alegria e conforto no teu amor. Então, de alguma forma, Paulo também, ele foi acolhido por Filemão, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo percebe que esse acolhimento aos santos existe pela parte de Filemão. Isso deixa Paulo contente, feliz, satisfeito. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, e eu tenho uma versão assim que fala, ainda que eu seja corajoso, quando eu falei assim, corajoso, por que corajoso? Vamos continuar que a gente vai ver. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, aí eu parei e entendi. Paulo está dizendo que ele tem coragem suficiente para dizer a Filemão o que ele tem que fazer. Ele tem coragem porque ele tem autoridade espiritual sobre Filemão para dizer, para ordenar, né? Assim está escrito. Ordenar o que ele tem de fazer. Ele, sou corajoso o suficiente para utilizar da minha autoridade para te dizer o que você tem que fazer. Afrontar o seu eu para te dizer, obedeça, faça assim assado. Em outra versão, ele fala, né? Eu tenho plena liberdade para lhe dizer o que você tem que fazer. Mas ele vai dizer aqui que ele não vai se utilizar dessa ousadia ou desse poder
para tratar com Filemão. Olha lá. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito, peço, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, aqui, Paulo chega ao seu tema principal dessa carta, o seu foco principal, que não era a igreja. O foco principal dele era que Filemão aceitasse Onésimo. Paulo não impõe, olha, aceita Onésimo, ele é meu filho, gerei entre algemas. Não significa necessariamente que ele estava algemado, mas sim, ele estava preso. Nós sabemos que existia liberdade para Paulo nessa prisão em Roma, quando esta carta é escrita, lá pelos idos de 60, 61 depois de Cristo. Ele tinha essa liberdade de pregar. Mas ele estava preso dentro de uma casa, uma prisão domiciliar que seja, mas ele estava preso. Tá? Porém, não necessariamente algemado, ele tinha suas regalias, né? Até que fosse provado que ele era culpado, ele estava sobre. Eu até anotei aqui esse termo. É um termo, como que fala, judiciário. Ele tinha livre custódia. Hoje, no nosso meio jurídico, falaríamos de liberdade de custódia. Enquanto estava correndo o julgamento, e até que aquela pessoa realmente fosse condenada, ela tinha liberdade, e hoje também assim, ela tem a liberdade de estar livre enquanto o processo acontece, né? Até que haja realmente um julgamento, e aí, se ela for presa, né, condenada, então ela vai para a prisão. Mas, enquanto isso, é dada à pessoa o direito da dúvida da inocência, né? Então, era esse momento que Paulo estava vivendo. Então, ele tinha essa liberdade. Enquanto ele está lá, em liberdade, quem aparece na vida de Paulo? Onésimo, filho gerado entre prisões, entre algemas. Talvez Onésimo tenha ouvido falar de Paulo quando ele estava em Colosso. Talvez ele tenha ouvido falar de Paulo quando ele foge para Roma. Já vamos ver isso. E ele, enfim, se encontra com Paulo. Não sei, não fica claro se esse encontro acontece porque Onésimo está em busca de arrependimento, de realmente ter uma vida com Cristo, de ter nova vida, ou se ele vai buscar ajuda em Paulo. Poxa, Paulo, me ajuda. Ou ele procura Paulo como alguém que possa ajudá-lo por ser cristão, ou ele procura Paulo como alguém que pode ensiná-lo ou saciar sua sede espiritual, como um pregador, né? Não fica muito claro no texto, mas Onésimo chega até Paulo. E quando isso acontece, Onésimo realmente se converte. Vamos lá. Ele antes te foi inútil, no verso 11. Onésimo antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Paulo está afirmando que no passado, Onésimo, de alguma forma, foi inútil para Filemão, mas que agora, nesse presente momento, virada de chave, novo nascimento, Onésimo é um homem transformado. E transformado a tal ponto que ele agora é útil para Paulo.
qual seria a utilidade dessa pessoa para Paulo, se não pregação do evangelho, cuidado com a obra de Deus, né? Então, esse cara se converteu até a tal ponto que ele agora é um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhece isso. E ele está falando, olha, Filemão, ele não é apenas útil para mim, mas ele também é útil para ti. E até aqui eu não entendi muito bem por que que ele é útil para Filemão. Não entendi. Talvez porque Paulo estivesse prevendo que ele seria útil para Filemão a partir de agora. Antes foi inútil, não tinha préstimo, mas agora ele ia realmente ser útil e valoroso. Vamos lá. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. A referência de Paulo é que Onésimo seria uma continuidade de Paulo. Olha, eu estou te enviando o meu próprio coração na pessoa de Onésimo. Filemão, você está me recebendo. Tenha a consideração com Onésimo como a consideração que você teria comigo. Essa é a proposta. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Eu queria continuar, Filemão, com Onésimo, porque já que você, Filemão, não pode estar aqui, Onésimo está aqui e ele pode me servir. Ainda mais agora, que eu estou preso por causa do evangelho. Mas, vamos ver lá? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. E aqui a gente começa a perceber um desenho de que há uma relação entre Onésimo e Filemão antes de Paulo entrar nessa história. E o que parece é que Onésimo pertencia a Filemão. Então a gente tem uma relação de senhor e escravo. O que parece é que de alguma forma, no passado, Onésimo lesou a Filemão e fugiu. Caiu no mundo com receio de sofrer represália. Caiu no mundo. Só que nesse ínterim, nesse vai e vem, esse rapaz se converte e se torna um cooperador da obra. E se torna muito útil para Paulo. E Paulo, inclusive, queria ficar com ele. Só que Paulo entende que ele pertence a Filemão. E por isso que ele fala, ó, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Paulo, ele entende que ele precisa do consentimento de Filemão, para que Onésimo esteja livre para estar com Paulo. Quando Paulo posiciona isso aí, Paulo revela um respeito a Filemão, respeito às leis vigentes até então, naquele momento, naquele lugar, e a escravidão, sim, era permitida. Cogita-se que Roma teria em torno de 6 a 7 milhões de habitantes naquela época. Coisa pouca, né? O Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas, 220. Mas dos 7 milhões de pessoas daquela época ao redor do Império, pelo menos 3 milhões delas, quase metade do Império, elas eram escravas. E, por favor, não vamos considerar a escravidão daquele tempo com a escravidão do tempo de hoje, ou do tempo de hoje, não, né? A escravidão que nós vimos aqui no Brasil, ou pelo menos que ouvimos falar, que passou na televisão.
que passou nas novelas, uma escravidão que foi extremamente agressiva, cruel, perversa. Não significa que necessariamente fosse esse tipo de escravidão vigente naquela época. Não vou entrar no mérito do assunto, isso é uma coisa que cada um de vocês aí, cada um de nós pode pesquisar isso mais fundo, a gente vai ver que essa escravidão era muito diferente. Havia, inclusive, muito respeito ao escravo daquela época, porque, enfim, ele era uma ferramenta viva, como diria Aristóteles, é uma ferramenta viva. Bom, você não vai jogar uma ferramenta fora, não vai quebrar, não vai danificar, porque ele é útil. Então, você vai tratar bem aquela ferramenta. Então, o que a gente entende de escravidão é o que a gente viu na televisão, e hoje nós sabemos que tudo isso são meio que narrativas e foi muito deturpado, né, ao longo do tempo. O que existia naquela época havia um certo respeito pelo escravo, e o escravo ele tinha um prazo para ser escravo, ele não era escravo eternamente. Mas até aqui, sim, Onésimo era escravo de Filemão. Estão entendendo até aí? E Filemão, ele tinha direitos sobre Onésimo. E Paulo entende isso, Paulo respeita isso, e ele vai tentando ganhar o coração de Filemão através das suas palavras, com muito joguinho de cintura, com muito jeitinho, falando especialmente do amor. Já comentamos algumas vezes aqui sobre isso. A fé, ela é para conquistar, mas o amor transforma. O amor transforma. Quando a gente entende o que é o amor de Deus, o amor de Cristo, esse amor que nos transforma, esse amor transforma também outras pessoas. Paulo está fazendo esse apelo para o amor que há em Filemão. Então, ele vai continuar, né? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Lembra que alguns versos atrás ele disse: eu poderia mandar você fazer tal e tal coisa, mas eu prefiro que a sua bondade seja voluntária, que não seja por intimação, por obrigação, tá? Para que a sua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ainda que Onésimo tenha sido afastado de Filemão por um tempo, Paulo espera que ele o receba para sempre. Provavelmente, pessoal, não é só uma vontade do Paulo que Onésimo vá lá e se retrate com Filemão. Provavelmente havia também esse desejo em Filemão, ou, perdoa, em Onésimo. Provavelmente havia esse desejo. Poxa, eu quero voltar para o meu Senhor, mas eu não sei como vou encontrá-lo. Paulo, você pode me ajudar? Escreve lá uma cartinha. Bom, se ele pediu para Paulo escrever a carta, eu não sei. Mas Paulo entende que isso era necessário. Porém, com certeza havia dentro do coração de Filemão também o desejo de se retratar, de pedir perdão, de ser perdoado, de desfazer as coisas que fez no passado. Ele tinha desejo. Ele não está lá porque Paulo enviou, porque Paulo mandou, porque Paulo ordenou. Ele está lá porque ele quer. Onésimo, a essa altura do campeonato, ele é um homem livre em sua mente, porque Jesus, quando vem para a nossa vida, ele nos liberta de tudo. Onésimo poderia não querer estar lá. Ele estava fugido, ninguém sabia onde ele estava. Vamos lá, pessoal. Quando você pensar em fugir para algum lugar, quanto mais no meio de pessoas estranhas você tiver, mais escondido você vai estar. Onésimo, ele foi para Roma.
Roma fervilhava, era a capital do império, aquilo ali era entupido de gente, pelo menos para os dias daquele tempo. E todo mundo era desconhecido. Não era um interiorzinho onde todo mundo se conhece, todas as famílias se conhecem, os vizinhos se conhecem, não. Ele estava lá num ambiente onde era todo mundo desconhecido, ele podia continuar por lá. Ele não tinha nenhuma necessidade de voltar para Colosso e encarar Filemão. Não tinha nenhuma necessidade. Se ele vai, é porque ele realmente tem essa inclinação. Ele nasceu de novo, ele quer consertar o que ele pode consertar, tá? Há um desejo dele, e Paulo, ele está dando um empurrãozinho. Eu penso dessa forma, ele está dando um empurrãozinho. Né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. E aqui fica pontuado qual seria a relação entre ele e Filemão. Então, Filemão era o senhor, Onésimo, ele era um escravo. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, como um irmão valiosíssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer, ou melhor, o que Paulo está inovando nesse momento é justamente apontando para a liberdade que há em Cristo e dizendo: olha, em Cristo todos somos iguais. Não receba como escravo, receba ele como um irmão. Por quê? Porque, Filemão, você é um cara convertido, cara, Onésimo também. E agora nós todos não somos senhor e servos, nós todos somos irmãos, todos filhos de Deus, todos servos do Senhor. Mas estamos no mesmo patamar. E aí ele vai dar uma, como eu poderia dizer? Ele vai dar uma afrontar, não seria a palavra certa, mas ele vai ir de encontro com os princípios escravagistas daquele tempo. E aqui a gente começa a perceber que o evangelho combate a escravidão, não de uma forma política, sistemática, mas de uma forma espiritual, trazendo a reflexão de que em Cristo somos todos iguais. Quando Paulo traz isso, vamos lá, Filemão, dono de escravos, olhando agora para os seus escravos convertidos como irmãos, será que ele seria capaz de continuar escravizando o irmão? Você seria capaz de escravizar seu irmão? Percebe que Paulo ele vem com um argumento sutil, mas extremamente profundo, e que isso não só abala as estruturas de Filemão, mas também todo o sistema daquele tempo. E isso, diga-se de passagem, era um problema para aquele tempo. Eu estou falando para vocês de pesquisas que eu fiz, que praticamente metade da população do Império Romano era escrava. E aí você chega e fala para o imperador: olha, somos todos iguais, não pode haver escravidão. Vai dar problema, não vai? Mas Paulo comprou essa guerra, Paulo comprou essa briga. Começou o trabalho de formiguinha, mas ele ampliou a concepção do Evangelho de Cristo. Ele ampliou o entendimento de que em Cristo não cabe escravidão. Não cabe escravidão. Então, não receba como escravo. Antes, muito acima de escravo, receba como um irmão preciosíssimo, especialmente de mim. Receba ele de mim. E com maior razão, de ti. Que ele seja um irmão, quer na carne, quer no Senhor. Senhor aí com letra maiúscula, né? Que é em Cristo. Então, tanto
mano a mano, entenda que ele é seu irmão, quanto espiritualmente entenda, sim, ele também está no reino dos céus, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Vai com ele o meu coração. Receba-o como se você estivesse me recebendo. Será que diante de um apelo tão incisivo, tão bem fundamentado, será que Filemão ia dizer não para Paulo? Não sei, mas Paulo continua. Olá. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, se Filemão pensasse, pô, mas esse cara me roubou, me lesou, me prejudicou, seja lá o que foi que ele fez, que o obrigou a fugir do seu senhor, Paulo diz: bota na minha conta. Se ele pensou por algum momento, não vou perdoar esse homem porque ele me prejudicou, Paulo diz: bota na minha conta, eu pago. Ou então, diminui mais um argumento de Filemão de resistir ao pedido de Paulo, né? Ah, não, ficou prejudicado, mas eu vou te pagar. Vai pagar? Bom, tá bom, né? E ele vai continuar, mais outro argumento. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aí agora, Paulo usa um outro argumento. Primeiro argumento, recebe ele com amor, porque você está me recebendo. Você está recebendo ele como se você estivesse me recebendo. Eu sei que você me ama, que você me considera. Eu já senti esse seu amor, esse seu acolhimento no passado. Beleza. Agora, se você não receber por mim, pelo menos o receba como alguém que está com a sua dívida quitada. Porque mesmo que ele não tenha condição de quitar, eu vou quitar. Agora, um último argumento. Eu devo te dizer que você, inclusive, me deve. E me deve muito. O que Paulo deveria, ou melhor, o que Filemão deveria a Paulo? Eu entendo que seja a própria salvação. Porque chegou o evangelho até Filemão, de alguma forma, através de Paulo. Me dá a entender que Paulo conhecia Filemão. Mas quando a gente vai ver em Colossenses, no livro de Colossenses, futuramente a gente vai ver, não foi necessariamente Paulo quem esteve lá pregando. Vale a pena a gente dar uma olhada. Vá, Colossenses, no capítulo 1. Então, abre aí, pessoal. Cadê? Aqui. Todo mundo aí? Colossenses, capítulo 1. A gente vai ver no verso 1, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, pula para o verso 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, aqui, a gente observa, nesse primeiro capítulo de Colossenses, que foi Epáfras quem fundou a igreja de Colosso. Mas Epáfras é cria de Paulo. Então, o evangelho chegou a Filemão, no final das contas, através de Paulo. E Filemão tem essa dívida com Paulo. Tem como pagar isso? Você tem como pagar aquela pessoa que te evangelizou e que te levou para Cristo? A gente não tem como pagar, é uma dívida impagável. Não tem como pagar. E Paulo, ele está trazendo à tona justamente isso. Tá? Aqui nesse, volta aí em Filemão. Né? Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Se ele te fez, te causou algum dano, eu vou pagar. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Você me deve a sua alma. Muito forte, né?
Então, com um argumento desse, o que que Filemon seria capaz de fazer? Ceder, né? Eu acho que antes disso, já que ele tinha todo esse amor, eu acho que ele já teria cedido. Mas talvez houvesse nele algo ainda de humano, né? São meus negócios, o escravo faz parte de meus negócios, né? Então, esse cara me lesou. Bom, cai por terra todos os argumentos que Filemão poderia usar contra Onésimo diante, como como Isis falou aí, diante dessa defesa de Paulo como um advogado, né? Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então, eu não vou impor, mas satisfaça aí esse meu desejo, esse meu pedido, e, e dê aí uma alegria no coração. Tem como negar, né, velho? Um pedido desse? Não tem. Então, eu penso que Paulo, ele mostra para a gente como é possível negociar. Mas não é uma negociação maliciosa. É você usar a palavra certa de forma para alcançar o seu objetivo de forma espiritual. De forma espiritual. Ele leva Filemon a uma reflexão, onde Filemon não tem uma outra alternativa senão perdoar e entender que Onésimo é um irmão seu em Cristo. E se ele tinha mais escravos, Colosso, a essa altura do campeonato, estava em declínio, não dá para a gente dizer que ele era rico, ou não sei, não dá para a gente dizer, o texto não deixa nada disso claro. E ele não fala se tinha muitos escravos, ele fala que Onésimo era escravo. Não dá para a gente saber como era realmente essa relação, a vida financeira de Filemão. Mas o que a gente percebe é que Paulo apela para a espiritualidade que, que Filemão, a essa altura do campeonato, já deveria ter, por ser um cooperador do evangelho. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. Paulo está convicto de que Filemão ele vai consentir, ele vai assentir com o pedido de Paulo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Então, Paulo ele tinha convicção de que ele não seria mantido preso e não seria condenado. Tanto que ele acredita que ele vai sair dessa prisão e ele vai poder continuar visitando as igrejas. E sim, ele sai realmente dessa prisão. Essa não é a última prisão de Paulo. A última prisão de Paulo é quando ele escreve 2 Timóteo, última carta que ele escreve, né? Que é lá na prisão Marmetina. É um outro momento, é em Roma também, mas é uma prisão, é um cárcere mesmo. Não é essa prisão domiciliar que nesse momento Paulo está vivendo. Então, Paulo ainda tem uma esperança de ser livre e ele fala: olha, em breve eu espero vê-los, né? Eu espero ser restituída a vocês, eu espero voltar a Colosso, tal. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, que em Colossenses aparece, acabamos de ver, como o fundador da igreja de Colosso. Pois bem, ele está preso também. Mas Paulo diz que o Epáfras também saúda a Filemon, Marcos, Aristarco
Demas e Lucas, Lucas, o médico, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, como eu falei para vocês, uma epístola bem curtinha, mas com algumas coisas bem profundas para que possamos refletir. Gostaria de ouvir vocês falando um pouco a respeito. Faz muito tempo que eu não ouço Milene falar. Gostaria muito, Milene, que hoje você abrisse esse áudio e compartilhasse com a gente o que foi que o Espírito Santo falou com você. Boa noite. A Boa. alegria está retornando. Para mim está sendo difícil participar das meditações. A da última eu só consegui participar uma vez e também foi no primeiro livro. E espero dessa vez não ser. Eu conseguir continuar nos próximos livros aí que a gente vai meditar em nome do Senhor Jesus. Na verdade, eu fiquei pensando muito aqui. Eu li já tem um tempo. é, e agora com a senhora falando, eu fiquei imaginando da seguinte forma: por mais que ele seja, né, um cooperador, convertido, cheio do Espírito Santo, quando a gente passa por uma injustiça, o exercício do perdão, aplicar o perdão, é difícil. Então, por quê? Porque começa uma luta interior. Você começa a ficar pensando que, não merece, fez isso, eu sou besta, não, vai aprontar de novo. Então, eu vejo que Paulo foi desconstruindo qualquer pensamento que a própria pessoa ou até o inimigo lançasse na mente dele para não permitir ele obedecer o pedido de Paulo. Mas mais do que o pedido de Paulo era ele perder a salvação dele por não perdoar a Onésimo. Então, você vê que foi uma carta tão profunda e tão cuidadosa com a alma de Filemão que ele foi desconstruindo qualquer pensamento que ele pudesse ter de não obedecer, de não perdoar, de não acolher, de não realmente mostrar Cristo, né? Porque seria um ato que, mais do que você falar, ele mostraria Cristo com essa atitude. Então, eu vi muito por essa linha o que Paulo fez, e foi extraordinário, realmente. Bacana. Viviane. Boa noite, meninas. Boa. Eu segui também essa mesma linha de raciocínio de Milene, porque eu tô aqui tentando entender, sabe, encaixar aqui o que foi, né? Que ele era um escravo, tudo direitinho aqui, entendi. Mas realmente fala sobre o perdão, né? Sobre perdão, sobre salvação, para você perdoar, para ele perdoar, né? Parecia que ele era tipo um escravo de Filemon, né? E não sei, aqui não relata muito o que foi que ele fez, né? Não sei se ele fugiu, alguma coisa assim, né? Que escravo, né? Pede, ele quer liberdade, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Não tá relatando aqui. Mas Paulo é isso, ele tá pedindo, né? Para ele receber como ele se converteu, né? E pede para ele perdoar. E o que ficou foi isso, dona Lilian. E também outra coisa aqui que eu achei interessante aqui, só esse verso aqui. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Paulo é demais, viu? Ele faz de tudo. Ele faz de tudo para ganhar uma alma. É uma coisa assim, gente. É incrível. É incrível essas cartas de Paulo, que eu fico assim, sabe, muito admirada. Que esse homem faz de tudo, gente. Ele faz de tudo para alcançar, para ganhar almas. Aí o que ficou para mim foi isso daqui. E é isso, o perdão. Perdão, dona Lê. Que deu a entender aí. Uma das coisas que eu observei, ou dá para a gente fazer uma comparação, é justamente nesse ponto aí que ela tocou. Dá para a gente olhar para Paulo nesse momento como um tipo de Cristo. Onésimo
estava todo errado. Não sabemos o que ele fez, mas sim prejudicou Filemão de alguma forma. Prejudicou, estava todo errado. Mas ele buscou arrependimento. Quando ele busca arrependimento, Deus eleva ele a um outro patamar, onde ele deixa de ser escravo, ele se torna agora filho. E junto com os demais filhos, irmão. E aquele que intercede por ele se propõe a pagar a sua dívida. Não é justamente isso que Jesus faz conosco? Nos encontra arrependidos, então ele toma a decisão: eu pago a sua dívida. Já pagou, né? Lá na cruz. Está paga a sua dívida. Agora você vai ser elevado ao nível de filho. Você não vai ser mais escravo do diabo, escravo do mundo, do sistema, dos vícios, dos maus hábitos, da mágoa. Você agora é filho de Deus, uma nova mente, completamente restaurado. Entende o que é amor, é amado e ama. E você agora faz parte de uma família. Você sai da solidão, do isolamento do pecado, e você agora entra numa comunhão. Paulo, ele, ele parece, nesse momento, realmente, ele tipifica Cristo. Tipifica Cristo, quando ele chega e fala assim: eu pago. Sei, povo lindo, Paulo, a essa altura, não devia estar trabalhando, ele estava preso. Se o trabalho dele era construtor de tenda, estava difícil ele ficar construindo tenda dentro de casa. Mas acredito piamente que ele pagava as honras do aluguel dele e ele pagava com os donativos, porque as igrejas mandavam, né? Mandavam as ofertas. Então, ele tinha como pagar, ele tinha recursos. Agora, de onde havia esse recurso para ele pagar a conta de Onésimo? Não sei. Eu não sei se realmente ele acreditava que Filemon ia cobrar alguma coisa. Eu acho que ele não acreditava nisso. Mas ele se dispôs a pagar. Ó, ainda que você venha cobrar, pode botar na minha conta, eu vou te pagar. Quando, como, não fica claro. Mas a proposta foi colocada, né? Então, essa ideia de transformação fica muito claro que a transformação ela é bonificada, né? Primeiro que você já fica bem com você mesmo, você já se sente valorizado, você já se sente útil, então aquela transformação que já acontece dentro da gente que é bem legal. E além disso, caramba, você é levado realmente ao reino dos céus. Mais um ensino aí que fica para Filamão. Vamos ouvir aqui mais algumas meninas. Isis, você que é aí a advogada do grupo, me diga aí o que você achou desse proceder aí de Paulo. É interessante ver que realmente Paulo se coloca aí nesse lugar de intercessor, de advogado. Mas eu consigo ver ainda no nível mais abaixo. Consigo colocar esse exemplo de Paulo no nosso nível aqui. Salvo a senhora, que é uma profissional liberal, quem hoje trabalha e está nesse lugar de empregado, né, de servo, não como escravo, mas como detentor do seu salário, a importância de ser sal da terra, de ser esse intercessor, ainda que aquela pessoa que é empregada doméstica, aquela pessoa que é o faxineiro, aquela pessoa que é o jardineiro, que o que tem dentro dela é muito maior do que aquele cargo que ela está exercendo naquele momento. E entender que aquilo também é sua missão, também é esqueci o nome, também é seu ministério. Você ser luz e demonstrar, evangelizar através do seu exemplo, através do seu proceder, através do seu diferencial. A pessoa que tem Jesus, ela tem que ser uma pessoa diferente mesmo. Até
no seu trabalho, até mesmo sendo uma pessoa subalterna, uma pessoa que tem pessoas acima, superiores hierárquicos. E eu trago o exemplo, eu assisti esse o vídeo recentemente, da babá de Caetano Veloso. Ele está no Altas Horas falando, ele dizendo que por causa da babá dos filhos dele, um, os dois, são dois filhos, os dois se converteram por causa dela. E olha que a gente sabe que a família de Caetano Veloso é católica, é candomblessista, essas pessoas, mas aquela pessoa, a babá, teve uma importância tão grande no seu cuidado, no seu trabalho e na sua fé, que conseguiu influenciar os meninos. Apesar do pai, da mãe, da família serem, serem pessoas que idolatram outras entidades, os meninos se converteram. Um está firme e o outro está desviado. Mas eu tenho certeza que ela continua intercedendo por eles. Ainda que em oração, ainda que com exemplo, ainda de sendo luz naquela casa, sabe? E eu disse, poxa, se uma babá consegue ter essa influência de levar salvação, luz para aquela casa, a gente também tem que ter esse papel, sabe? De onde a gente estiver, no local que a gente estiver, no, no cargo que a gente tiver, a gente precisa ter esse diferencial e ter esse olhar de que a gente tem uma responsabilidade e está disposto a pagar o preço por alma, sabe? Ainda que seja daquele chefe chato, daquele chefe incrédulo, você ser luz. E quando você sair daquele local, você perceber que você deixou algumas sementes em terra boa e que vai frutificar, e pessoas que vão ter um encontro verdadeiro com Jesus, por intermédio seu, pelo seu intermédio. Isso é bonito demais, sabe? Talvez esse escravo ele encontrasse ali, quando voltasse à morte, a revolta de uma pessoa que deu uma oportunidade a ele, ou que tratava ele bem, mas ele desejou a liberdade e fugiu. E a importância de dar até quando você não tem. Paulo não tinha liberdade. Ele estava preso, cara. E ele, ainda não tendo liberdade, ele se propôs a escrever uma carta intermediando ali aquele conflito e pedindo misericórdia por aquele escravo que fugiu, para que quando ele voltasse ao seu cativeiro, encontrasse não um ambiente hostil, mas um ambiente de acolhimento e de perdão. Isso é muito bonito, sabe? É poético. Concordo plenamente. Exatamente. Ah, Dona Cida, Boa noite. boa, Dona Cida. É o que Isis acabou de falar, aí, né? Uma babá, né? E é o testemunho, né? Paulo via em Filemão. E reconhecimento, né? Reconheceu as coisas de Filemão, né? Então, é, olha, dona Leuca, eu estou pensando aqui, mas é isso aí. Nós somos prisioneiros de Cristo, temos que fazer a vontade de Cristo e ser como Paulo, né? Porque Paulo, ele deixou tudo o que era para ser feito, né? Ele andou correto, ele ensinou, né? E o testemunho salva mais do que a evangelização em si. Conversar, né? Chegar na rua, conversar com aquela pessoa, quem está ao seu redor, vendo você converte pessoas, sim. E não é só no seu testemunho. Ela vê você como uma pessoa de referência. Né? Aí te reconhece que realmente
você é uma pessoa de Cristo. Eu acho que o testemunho vale muito, muito mesmo. É o que Paulo estava vendo aqui em Filemão, né? Testemunho e reconheceu. Não sei se eu estou, se eu vi isso aqui, né? Nessa carta. Para mim. Perfeito, Nancy. Perfeito. Então vamos lá. Dona Ana, a senhora tiver algo a acrescentar, a senhora acrescenta, caso contrário. Aí a senhora faz a oração final, por favor. Boa noite. Boa. Eu concordo aí com o que Isis falou do Nascida, Milene. Realmente, ser exemplo do Senhor Jesus com atitudes e comportamento, né? Porque as pessoas não querem ouvir conselho, não querem ouvir orientação, elas gostam de observar, porque quando temos qualquer comportamento, atitude errada, aí é o que eu não vou ser crente para ser igual a você. É o que a gente sempre ouve, né? Você não pode falar, mesmo que você esteja sendo achincalhado ali, envergonhado, você não tem direito de falar nada, tem que ficar ali calado, porque sabe que ali as pessoas estão provocando para ver a reação. Então, eu vejo isso aí, e deixar a pessoa, quando entrega a vida para o Senhor Jesus, ela reconhece no Senhor Jesus, ela deixa de ser um escravo do vício, do pecado, e passa a ser cativo e obediente ao Senhor Jesus Cristo. Não importa a situação, a gente tem que ser testemunho vivo, tem que ser o evangelho vivo. Para mim ficou isso aí. Ele fugiu, ele escravo, mas Paulo, mesmo preso ali, preocupado, fazendo de tudo para que a alma dele não se perdesse. Então, Interessante, sem te interromper, já te interrompendo, dona Ana, ainda estou lendo aqui o comentário de Isis, né? Paulo se comportou como advogado do escravo e normalmente o, o acusado, ele paga, né, pelo serviço do advogado. Aqui foi o contrário. O advogado pagaria pelos danos que o acusado pudesse ter causado ao trem. É, a loucura do evangelho, né? A loucura do evangelho. Você já imaginou você se colocando numa posição de pagar pelos danos que alguém cometeu só para você livrar a cara dessa pessoa? Sei, talvez um familiar, uma coisa assim, né? Mas já imaginou fazer isso um amigo ou até mesmo para um estranho, é um membro da igreja que, que você não tem aproximação, tem intimidade, né? Então, enfim. Dona Ana, a senhora tendo mais alguma coisa a falar, então a senhora fala, Jô quer falar, eu vou passar a palavra para ela e ela vai fazer a oração final. Pode concluir, dona Ana. não somente, ela pode continuar. Então, beleza, vai, Jô, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa. Falando aí do que Dona Ana acabou de falar, assim, Paulo falou, né, sobre o escravo, né, que se arrependeu e tal, mas também Paulo confiava, né, no caráter e de Filemão também, né? Confiava no caráter e na fé dele, né? Sabia que ele estava firme na presença do Senhor. E que quando a gente está firme, quando a gente tem um caráter íntegro em Deus, a gente perdoa, né? A gente perdoa. E ela falando também de dar um bom testemunho. Sábado,
Já contei aqui, né, que no trabalho tinha uma gerente que perseguia, tal, tal, ele me cruzava e tal, tal. E aí, do nada, ela se sentiu mal no trabalho. Se sentiu mal e se sentiu mal, foi para emergência, ficou lá, logo internada. Ficou internada. Aí, com 23 dias, ela faleceu. Uma que ela, além de implicava comigo, eu orava por ela, né? Mas implicava com uma lá que tinha, era sabe? Servia os impostos. A mãe tinha tem, né? Terreiro. Tem terreiro, tem tudo. E aí, ela, do nada, ela se desgostou, não estava querendo trabalhar, e aí passou mal, e aí foi para emergência. Aí, com 23 dias que ela estava internada, aí no sábado, agora, de manhã, a gente não sabia o que era, porque a família não falava. Aí no sábado de manhã, o patrão falou: ela conseguiu ser transferida para o Hospital do Câncer. Aí a gente, pô, um câncer, que ela aparentemente não sentia dor, não sentia nada. Só desse dia que sentiu dor. Aí transferiu para o Hospital do Câncer. Quando foi sábado de gente, ainda estava na meditação. Aqui na meditação, quando minha colega me ligou, e eu não podia atender, o coração veio na boca, eu já sabia que não era notícia boa. E aí soubemos que ela faleceu no sábado. Aí no domingo a gente foi pro velório. Aí lá no velório, o irmão dela falou que colocou o nome dela 3 vezes na regulação para ser transferida para outro hospital. E quando chegava lá para saber na regulação, o nome dela não estava. Aí ele, como o nome dela não tá? Eu coloquei aí, não tá. Bota de novo aí, mandava a menina botar. Quando ele ia no outro dia, já, não tá aqui o nome. Não tava o nome. E aí, assim, uma coisa que eu quero chegar agora no ponto é que quando eu fui lá, eu não conhecia a família dela. Conhecia, assim, de vista, o que ela falava. E aí fui falar com a irmã. Ela falou: oi, tudo bem? Você que é Jô? Eu falei: sou eu. Pô, ela gostava tanto de você, só falava bem de você. Aí, tipo, no trabalho, me perseguia. No trabalho, sabe, fazia de tudo para tirar minha paciência, para coisa. Só que, como Deus me deu sabedoria de orar por ela, de tratar bem, entende? Dei um bom testemunho, tratar bem, orar. E aí você vê que lá ela me maltratava, mas fora ela falava bem. Ela falava bem, ela elogiava. Então, o que eu quero chegar é que quando a gente tem o quê? A gente está na presença de Deus, a gente tem o caráter de Deus, a gente, né? A gente, como é que eu posso falar? A gente transmite, né, para a pessoa, a gente dá frutos, é isso? E Sim, eu acho isso que é isso aí que mais ou menos isso que Paulo quis ensinar, né? Porque quando a gente tem o caráter de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente perdoa, a gente ganha almas, transforma vidas, né? Ajuda, né? Que transforma é o Espírito Santo. Mas a gente, através de nós, o Espírito Santo dá frutos, não é isso? Eu creio perfeito, que dona seja Ju. isso, é isso que eu queria falar. É, Bacana, bacana. Por mais que ela é, tenha ido embora, seu nome já é. ficou na mente lá dos outros, ó. Não, essa moça é diferenciada. Pois Legal. é, e assim, a minha oração era, porque desde que eu entrei na loja, que ela descobriu que eu era cristã, eu orava por todo dia, orando, orando, orando. E depois foi internada, a minha oração era que Deus enviasse pessoas para quebrantar o coração, para levar a palavra, e infelizmente eu não tenho como saber, né, se houve ou não, né? Mas a irmã disse que ela morreu rindo, morreu brincando. Aí, né, eu não sei se foi Tomara, salva, se é, não, mas tomara que creio que tenha Deus sido. ouviu minhas orações. Alguma coisa aconteceu. Lamentavelmente É, faleceu, né? Mas, né? enfim, você Que fez sua Deus, creio parte. que Deus tenha ouvido as orações. Verdade. Fechou, dona Ju. Eu que Faça vou aí. orar? Agora é você, Pronto. orou por ela, vem orar agora pela gente, né? No mínimo, né? Por Pois favor. é. Domingo. Senhor, meu Deus e meu Pai, saímos, Pai, dessa meditação, mas não saímos da Tua presença, meu Pai. Te pedimos, Senhor, nos guia cada dia mais, nos transforma.
Nos faz conhecer cada dia mais a tua palavra, o teu espírito, a tua vontade, meu Pai, para que possamos dar frutos, para que possamos florificar, frutificar para o teu reino, meu Pai. Florescer, meu Pai, o teu reino, Senhor. Povoar o teu reino, meu Pai. Hoje, Senhor, muitas famílias choram, meu Pai, no Rio de Janeiro, Senhor, com a chacina, meu Pai. Nós pedimos por cada um dos familiares, pelas mães, Pai, que perderam seu ente queridos, meu Pai. E eu vi vários relatos de mães chorando, dizendo que era desobediência, Pai, que não ouviam a mãe falar, a mãe aconselhar, meu Pai. Abre o entendimento desses jovens, meu Pai. Abre a mente, Senhor, dá obediência, meu Pai. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que temos que ser obedientes. E eu vi, meu Pai, a tua palavra, a tua voz, Senhor. Cuida dessa geração, meu Pai, dessa geração rebeldes, meu Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, em todo, meu Pai, e nos dá sabedoria para quem tem filho, meu Pai, para educar, para guiar, Senhor, nossos filhos, meu Pai, para que não venham cair nessa cilada que é as drogas, meu Pai, a marginalidade, Senhor. Te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E guarda a vida de cada um desses que estão aqui, meu Pai, nessa meditação, e daqueles que não pôde estar, meu Pai. Nos guarda, nos guia, meu. Acampa teus anjos ao redor e derredor da nossa casa, da nossa família, meu Pai. E te entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Então é isso aí. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.